Vamos crescer juntos? Estamos aí no final de 2025, já praticamente entrando no ano de 2026. E se tem uma das coisas que mais eu uso como ferramenta de crescimento, sem dúvida, são os livros. Hoje eu estou aqui nos últimos dias de férias desse ano de 2025. Não é nem férias, na verdade, é um feriadão de descanso. E uma coisa que eu não abro mão é de andar junto com os meus livros. Eu brinco que a primeira coisa que eu faço quando eu vou viajar é preparar a mala dos livros. É aquilo que tanto eu estou lendo quanto que eu desejo ler. Esse vídeo, então, ele é um tanto quanto improvisado do ponto de vista de estética e de estúdio, mas eu não queria deixar passar nesse final de ano de conversar com vocês um pouco sobre isso. A importância dos livros para o crescimento. Inclusive, não sei se vocês vão perceber, mas há um barulho bem forte aqui do meu lado de um som do vizinho. Eu coloquei o diminuidor de ruído, espero que fique como fundo e não necessariamente como atrapalhando o vídeo. Pois bem, vamos lá. Depois eu vou mostrar para vocês, aqui do meu lado tem todos os livros que eu trouxe para esses dias de descanso aqui na praia, na verdade na lagoa. Vocês podem ver a lagoa lá no fundo. E principalmente o que eu queria conversar é sobre como os livros eles alavancam o nosso crescimento. Pensa o seguinte, uma pessoa que é especialista em determinada área, o que acontece? Ela estudou ali 5, 10, 15, às vezes 20 anos de experiência e colocou tudo num único livro. Principalmente como eu sou cristão, protestante e muito do que eu consumo é teologia, é livros sobre espiritualidade, sobre a vida cristã. Imagine um teólogo que ele é especialista em determinado tema e ele estudou ali também 10, 15, 20 anos sobre aquele tema, sobre especificamente aquela área, e ele coloca tudo num livro. Olha que baita privilégio que nós temos. Poder, em um livro de 200 ou 300 páginas, adquirir 20 anos de experiência daquela pessoa. Tem uma frase que diz que quando você lê, você enxerga o mundo a partir de 1000 olhos. São os olhos dos autores. A cada livro que você lê, você está enxergando o mundo na perspectiva daquele autor. E ele ali, de alguma forma, está lhe passando determinados conceitos que é necessário para o seu crescimento. É fato. Muitos livros nós iniciamos e não terminamos, muitos livros nós terminamos e queremos reler, mas, sem dúvida, não conseguimos extrair 100% de todos os livros, né? Às vezes 10%, 50%, 80%, mas brincamos que 100% somente a Bíblia, a Escritura Sagrada. Do contrário, são livros de apoio, são livros que nos auxiliam. Entre tantas coisas que eu gosto de falar sobre livros, principalmente é que eu entendo que há uma deficiência muito grande no nosso ensino formal. Você certamente passou por isso se estudou em escola pública, eu nunca estudei em escola privada, então não saberia dizer, mas se você estudou em escola pública, certamente você, posterior à saída da escola e à medida que você vai tendo uma profissão e vai adquirindo outras coisas de conhecimento na sua vida, você vai percebendo que houve uma deficiência muito grande. E essa deficiência eu percebia quando parece que muito do que acontece no mundo era meio que desencaixado para mim. Muito do que acontece na vida real tinham coisas que não se conectavam. E eu comecei a ver que existiam muitas deficiências na minha formação intelectual, na minha formação como ser humano mesmo, como pessoa. E foi então que eu comecei a recorrer aos livros, especificamente para aquelas coisas que inicialmente, profissionalmente, eu tinha muita deficiência, mas posteriormente também, quando eu fui vendo do ponto de vista história da humanidade, história geral, do ponto de vista de, muitas vezes, negócios, né, como determinados conceitos, determinadas áreas, do ponto de vista teológico, doutrinas, alguns temas mais específicos, que me parece que faltava alguma coisa ali. Então essa conversa hoje, neste momento, ela é bem sincera, tá? Ela é bem informal, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu sei que certamente, assim como eu, muitos também passaram por isso. Passaram por essa falta de formação mais aprofundada. E os livros, eles suprem essa deficiência. Os livros, sem dúvida, eles entram naqueles detalhes que nos faltam. É como se fosse um quebra-cabeça que estão faltando algumas peças. Os livros, na minha interpretação de vida, são essas peças. Os livros são essas peças que acabam encaixando aonde a formação formal ou até mesmo as experiências da vida não nos deram. Porque muitas vezes os autores vão colocar as experiências da sua vida. E não necessariamente somente algo técnico, mas sim o que eles viveram, a forma como viveram, as experiências que eles tiveram. E aí essas experiências deles se encaixam justamente com os momentos que nós estamos vivendo. E esses momentos, sejam eles bons ou ruins,
sejam eles desafiadores, um pouco mais monótonos, porque também nem sempre na vida tudo é extraordinário, na verdade, a grande parte é ordinário, comum, mas esses momentos eles precisam, às vezes, de uma ferramenta melhor, uma ferramenta que encaixe, e essa ferramenta é justamente a acessibilidade que nós temos através dos livros. Então, eu vou usar como exemplo alguns dos livros que eu trouxe aqui para esse descanso, ok? O primeiro deles é esse daqui, ó. Inimigos da Verdade, de John Knox. Olha que... posso dizer assim interessante, mas todos os livros são interessantes, né? Mas esse livro especificamente, ele é lá dos anos de 1600 e pouco, a história de um pregador que, ao pregar, um novo rei estava ali no auditório e esse rei se sentiu ofendido. Esse pregador, ele nunca escreveu ou publicou nenhum sermão. E ele somente escolheu publicar esse em defesa própria. Não para dizer que o que o rei estava lhe acusando era falso, mas sim para que as pessoas soubessem verdadeiramente qual era a história. O que ele pregou palavra por palavra. Então, ele vai nos mostrar que existem inimigos da verdade e esses inimigos eles precisam ser expostos. A pena, ou seja, a letra, a caneta de John Knox é extremamente dura. Poucas vezes eu li um autor que tivesse uma pena tão pesada, que usasse palavras tão contundentes que você fica assim até mesmo um pouco chocado. Mas quando você vai lendo, você vai ver que para ele o conceito de verdade é fundamental, principalmente se tratando sobre Deus. Então esse é o motivo pelo qual eu trouxe esse livro. Eu li ele em 2 dias, já terminei. Só que olha como os gostos de leitura são bem diferentes, né? Eu também trouxe, e já li metade, este outro livro aqui, ó. 1929, a quebra da Bolsa de Nova York. Por quê? A área da economia e das finanças é uma das áreas que eu mais gosto de estudar, porque é uma das áreas que eu mais tenho deficiência. A experiência que eu tive dentro de casa quando criança dos meus pais, eram experiências ruins. Sempre endividado, sempre pedindo empréstimo, sempre faltando dinheiro, sempre trabalhando muito e sempre sem dinheiro. Então, de alguma forma, trabalho duro ele não retribui, nem sempre ele é suficiente, mas as escolhas que nós tomamos financeiramente, elas nos colocam em situações que vão dificultar mais ainda aquilo que já é difícil. Porque meus pais não tinham uma formação intelectual, não tinham graduação. A época em que eles viveram, então, eles tinham somente o trabalho braçal, eles tinham somente o próprio corpo como ferramenta de trabalho, e isso fazia com que eles se cansassem muito, trabalhassem muito, mas o retorno não viria. Quando eu vou ler 1929 do autor Ivan Santana, o que eu encontro? Dezenas de histórias de pessoas, décadas antes da quebra da Bolsa de Nova York e décadas depois, de pessoas tanto ricas como magnatas, banqueiros, empresários, empreendedores, como também pessoas comuns, faxineiros, pedreiros, jornaleiros, e como que a quebra da Bolsa influenciou a todos. Tornou a todos, de uma maneira geral, mais pobres. Então, o que 1929 tem a ver com a minha experiência de vida? Tem a ver que eu encontro ressonância a forma como eu vivi na infância para a forma como ele coloca os desafios do livro. Mas também tem o quê? Tem como objetivo me mostrar que existem erros que devem ser evitados. Existem erros que são impossíveis de evitar. Por exemplo, o faxineiro ele não é responsável pela quebra da Bolsa de Nova York. Ele não é responsável por todos os efeitos catastróficos no mundo que a quebra dessa bolsa gerou. Mas sim, o livro ele pode nos mostrar que existem maneiras de você prever, se proteger, se resguardar, tentar não passar pelos mesmos dilemas. E aí o Israel de 2025, ele vai olhar para os livros e ele vai encontrar nestes livros a deficiência que ele tem intelectual, mas também ele vai olhar para a realidade e entender que nós muitas vezes passamos por dilemas parecidos. No Inimigos da Verdade, nós passamos por pessoas com autoridade que são mentirosas, pessoas com autoridade que usam do seu poder para causar dificuldade àqueles que têm menos poder, àqueles que têm menos, digamos assim, capital político. Assim como também no 1929, eu encontro ferramentas para poder me mostrar que aqueles que estão no poder também podem cair do poder, de que eles também vão ter os seus problemas e as suas dificuldades a serem enfrentadas. Então, de alguma forma, livros que são totalmente aleatórios do ponto de vista, você não colocaria eles na mesma balança, mas eu estou aqui exemplificando nessa conversa com vocês de como que eles são importantes para nós trazermos para a nossa realidade. E trazendo para a realidade, nós conseguirmos de alguma forma crescer, porque o meu objetivo final é isso,
é crescer em conhecer a Deus, é crescer em amar a Deus, é crescer em entender a economia, é crescer em olhar para a realidade e ver que existem mais coisas do que a televisão está dizendo, do que os jornais estão dizendo, do que os políticos estão declarando. Entender que profissionalmente eu tenho outros caminhos que eu possa seguir. Até mesmo no 1929, vários exemplos de empreendedores eu estava lendo e pensando, nossa, como que algumas coisas a gente pode trazer para o nosso momento atual. Nosso momento desafiador, principalmente se tratando de Brasil, ainda que o mundo também está um pouco fora do seu eixo, fora do seu lugar, mas principalmente do brasileiro, né? Imposto alto, crise financeira, famílias endividadas, a tecnologia está aí nos dando milhares de oportunidades, mas ainda assim parece que nós estamos enredados em tanta maracutaia, em tanta corrupção, em tantas coisas que parece que não vale a pena usar aquilo que é tecnológico para poder empreender, para poder crescer, para poder evoluir. E por último, ainda dentro do 1929, falando sobre finanças. Uma das áreas que eu mais gosto de estudar é sobre finanças, principalmente finanças e novas tecnologias. Por isso, obviamente, eu entrei no campo um pouco das investimentos em coisas que são novas. É aquilo que as startups fazem. Por isso que eu tenho vários livros também sobre startups, sobre empreendedorismo, porque é uma área que me atrai muito. Ainda que eu, propriamente dito, não fundei nenhuma empresa, mas participei de várias empresas, participei do início de várias empresas, auxiliando e crescendo juntos. O cachorro está latindo, além do vizinho, agora nós temos o cachorro. Pois bem, para esse vídeo não ficar muito longo, nós já estamos aí perto de 15 minutos, eu gostaria de convidar você para que continuasse aqui comigo nessa jornada que eu estou iniciando para 2026. Seja você curtindo esse vídeo, comentando, também se inscrevendo no meu canal. Eu quero falar muito acerca dos livros e daquilo que eu tenho aí pensado sobre esse novo ano e de como que nós podemos crescer juntos. Porque o meu objetivo é esse. As pessoas que me conhecem pessoalmente, talvez você seja uma delas aí que está inscrito no meu canal, sabe como eu gosto de compartilhar conhecimento, como eu gosto de conversar sobre aquilo que auxilia as pessoas a crescerem, né? Muitas vezes a gente gasta muito tempo tentando ajudar pessoas que não têm interesse. Sabe, você quer ensinar sobre história, sobre finanças, você quer ensinar sobre teologia, você quer compartilhar tanta coisa boa, mas às vezes as pessoas só têm um interesse superficial, elas só têm um interesse, na verdade, de poder você ter uma bala de prata, ou seja, diz aí uma única forma de eu resolver meus problemas. Isso não existe. Se não houver dedicação, se não houver entendimento, se não tiver, através dos conhecimentos adquiridos, uma forma de você mudar o seu jeito de ser, a sua vida, de você colocar em prática aquilo que você estuda, aquilo que você lê, não vai adiantar nada. Eu, por exemplo, não adianta nada se eu ler, estudar e olhar para a minha realidade e não conseguir aplicar, não conseguir colocar em prática aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou aprendendo. E uma das formas que eu achei de melhorar aquilo que eu estudo, que eu aprendo, é compartilhando. E quando eu compartilho, eu brinco, eu sou um explicador. Eu fico explicando até que a pessoa entenda, compreenda, ou até eu ver que na verdade ela não tem interesse, ou realmente o que eu estou passando não é algo que vai de encontro ao problema dela. Mas aqui no YouTube é um local onde eu consigo isso. Porque existe uma gama tão grande de pessoas buscando entretenimento, pessoas buscando finanças, pessoas buscando crescimento, de tantas formas que eu, de alguma maneira, consigo identificar um público aonde a minha voz ela vai ser ouvida justamente com prazer e com alegria, porque eu estou ali entregando algo que ela também está precisando, que ela também está procurando, que é esse crescimento. Por isso meu lema é: vamos crescer juntos. Um abraço.